O Gani, Cabral, é o seguinte, a Bradespar, ela convocou uma assembleia para propor redução do capital social. Isso é burro. Ela primeiro elevou o capital social de 4 bi para 5,7 bi e depois vai reduzir o capital social para 500 milhões. Diz que essa redução vai se dar por meio das entregas das ações da Vale para os seus acionistas. Ela diz que o capital social atual se tornou excessivo para o desenvolvimento dos negócios e também para dar andamento aí aos seus objetivos sociais. E aí a questão é a seguinte, né? A gente estava até falando com a Luizy Barsi recentemente sobre taxação de dividendos, tributação de dividendos. Ela falou, não, fica tranquilo, o dividendo só vai mudar de nome. Ou seja, as empresas estão fazendo bonificações, estão doando as ações das empresas que estão dentro das empresas para os acionistas, meio que praticamente está mudando de nome mesmo, né? É isso? Mais ou menos. Então, por favor. Mais ou menos. Então vamos aqui para o flip chart. Vamos lá. Vamos contar uma história aqui para vocês, que a gente definiu esse papo eu vindo para cá. Agora deixa eu tirar a cadeira aqui. Aqui é que a aqui equipe é tudo boa, ao vivo, viu? mano. É que a equipe é boa, viu, Cabral? Deixa eu botar isso aqui no bolso, porque senão isso vai cair, vai virar uma droga. Tudo vai ser exemplo hipotético. Eu vou criar números da minha cabeça para facilitar você entender. Não quer dizer que é o número bonitinho da Bradespar. Eu vou dizer o seguinte. O que a teoria me diz? A teoria me diz que o patrimônio líquido de uma empresa, ele é composto pelo dinheiro dos sócios, que é o seu capital social, mais reservas, que é reserva de lucro obrigatório, reserva de lucro que a empresa precisou deixar, participação em terceiros, então, reservas. E nesse meu exemplo hipotético, eu vou dizer que o patrimônio líquido é de 100 unidades monetárias, 100 bilhões, 100 milhões, 100 o que vocês quiserem, composto de 50 de capital social e 50 de reserva. Então, vamos imaginar um exemplo hipotético, que no dia 30 de junho, o balanço do BNDESPAR e da Bradespar, ele vai estar com 100 unidades monetárias de patrimônio líquido, sendo 50 de dinheiro já dos sócios que está lá dentro, e 50 de alguma reserva obrigatória ou não de lucros anteriores. E que essa ação, para facilitar a minha vida, ela possui 100 quantidades de ações emitidas. Então significa que uma ação, ela vale R$1 de patrimônio líquido. Então eu estou criando um exemplo hipotético, que essa é a fotografia do dia 30 de junho de 21. Ok? Completamente hipotético. Não leve isso ao pé da letra, mas o racional sim. Aí o que a empresa resolveu fazer? Ela resolveu fazer o seguinte, os sócios, sabe esse lucro que está aqui? Esse lucro que está aqui, eu não vou distribuir no teu bolso, não. Eu vou incorporar isso para dentro da nossa sociedade. Por que muitas empresas fazem isso? Para provar para o mercado que ela confia tanto nela mesma, que ela reinveste na própria empresa do que mandar dinheiro embora. E eu vou dizer que essa readaptação vai ser de R$20. Só que a legislação me diz que todo aumento de capital social, eu tenho que aumentar a quantidade de ações. Isso é legislação mundo, tá? Aumentei capital social, eu tenho que aumentar o seu lastro. Como uma ação vale R$1 e eu aumentei R$20 o capital social, eu vou incorporar nessa nova empresa, no dia 1º de julho de 21, ela tinha 100 ações originalmente e agora ela vai ter mais 20. Então ela vai passar a ter 120 ações. 100 do modelo anterior e 20 dessa estrutura aqui de bonificação. Como é que vai ficar a estrutura da empresa? O patrimônio líquido não muda, continua valendo 100. Só que agora ele vai ser composto de um capital social de 70, que é 50 mais 20, e de uma reserva de lucro de 30, que é 50 menos 20. Fechado? Então, isso vai passar a ser a nova composição desse meu exemplo hipotético chamado Bradespar,
que vão ser 120 ações com essa proporção. Repara que a cotação unitária da ação cai, mas o patrimônio do acionista não. Antes, cada ação vale R$1. Agora, quanto vale cada ação? 100 dividido por 120. Que eu não faço isso de cor. Faz aí para mim, por favor. 100 dividido por 120? Vai no Excel. Igual 100 divide 120. 0,83. Já fizeram. 0,83. Então, quer dizer, a ação que valia na bolsa R$1, no patrimônio líquido, passa a valer 0,83. Só que o bem... Então, isso daqui é uma forma de aumentar o dinheiro do capital social, aumenta a quantidade de ações do acionista, mas não muda o patrimônio da vida dele. Então, se essa ação se valorizar cada vez mais, ele tendo mais ações, ele se dá bem. Só que no caso do BNDES, ele vai fazer uma operação 2. Qual é a operação 2 que o Bradespar? O patrimônio líquido que é de 100 e o capital social de 70 e a reserva de 30, ele vai pegar um pedaço desse 70 aqui, que eu vou botar nesse meu exemplo hipotético, vou dizer que é de 10, e vai sair dessa parte e vai entregar para os sócios. Então ele vai distribuir para os sócios R$10 do capital social. Só que ele não vai entregar para os sócios dinheiro. Ele vai entregar para os sócios esses R$10 ação da Vale. Por quê? Porque o Bradespar é um dos donos da Vale. Então é o modo de eu receber ações da Vale através de uma bonificação que aconteceu lá atrás. E como é que vai ficar a estrutura dessa empresa? Ela vai passar agora a ter 90 de patrimônio líquido, 60 de capital social e 30 de reserva. Então significa que o patrimônio dela diminui. E para nós sócios, diminui? Não, eu agora tenho, imagina que eu sou o único sócio, eu agora tenho 90 na Bradespar e o equivalente a 10 na Vale. Então é uma forma de distribuir dividendos? Não, é uma forma de redistribuir ação. Porque quando eu vender isso aqui, eu vou ter imposto de renda. Então lá no imposto de renda do dividendos, ele está aqui de volta. Ó. Eu vou ter imposto de renda. Isso aqui com certeza vai ter uma base de transferência. O que é uma base de transferência? Quando fizer toda a conta, o Bradespar vai falar para a Receita Federal o seguinte, olha, a base daquela redistribuição de capital social via Vale, a Vale vale 100, tá? Então, se o Gani vender essa ação a 110, em cima de R$10, ele paga imposto de renda. Se ele vender a 99, ele tem crédito de imposto de renda porque ele perdeu o dinheiro. Então, de algum modo, a Receita vai bater na porta. Ou lá antecipadamente, na hora que distribuiu dividendos, que ele não fez, ou através dessa artimanha toda, que vai chegar no preço base, que vai ter o imposto de renda. Então, isso é toda a estrutura de bonificação, que no caso, a bonificação clássica seria até aqui. No caso da Vale, no caso da Bradespar e Vale, tem um passo 2. Fechou?